ajustada. Tem alguma coisa na rota que precisa ser ajustada. Então, quando você entende isso e vive e se expõe a esse processo de lapidação, quando você se expõe a essa moldagem, quando você tem novos comportamentos e novas buscas, aí a pessoa que estava com você há anos, ela nem vai te reconhecer e ela vai falar, eu preciso dessa mulher pelo resto da minha vida. Não fica dúvidas que é com ela que eu quero casar. Eu preciso levar essa mulher no altar. Eu preciso honrar essa mulher que está comigo. O homem, você pode pensar assim, não, mas o meu marido, ele não é dessas coisas. E eles não são mesmo, até que você se torne essa mulher. Enquanto você não é essa mulher que ele olha e fala, eu preciso ficar com essa mulher pelo resto da minha vida, eu preciso honrar ela no altar, eu preciso ver ela vestida de noiva. É você que conduz isso, por mais que ele não queira. É possível sim ter esse tipo de transformação no relacionamento em tão pouco tempo. É possível. E aí a gente vai agora falar, deixa eu só, a Mari Franco falou assim, a Ruana já me veio com um cenário que podia ser o pior, né, as piores coisas e eu não acreditei e tudo, mas por que eu tinha esse cenário? Ela até me perguntou depois, Ruana, da onde que vem o seu repertório? Esse repertório vem de, não só das histórias que eu ouço, do que eu vivi e do tanto que eu estudo, porque cada vez que eu faço um estudo, eu faço uma catarse nova. O que é uma catarse? E para vocês já saberem. Catarse é quando a gente ouve algo, igual o conteúdo do Dr. Jorge, a aula que eu vi do Dr. Jorge fez cabum na minha mente. Eu associei a coisas que eu vivi na minha vida que eu falei, gente, faz todo sentido. Agora eu entendo um comportamento que eu tive lá atrás. Agora eu entendo o que aconteceu. Então, quanto mais recursos eu vou buscando para fazer catarses na minha mente, mais repertório eu vou aumentando. Quanto mais histórias eu ouço, quanto mais eu me exponho em ambientes a ouvir, eu ouço, eu vejo um tempo inteiro, eu aprendo tanto, eu aumento tanto meu repertório em comentários de vídeos do Instagram. Reels do Instagram, eu vou lá e às vezes eu fico ali uma meia hora olhando os comentários de depoimentos, testemunhos. Meu marido tinha feito isso e aquilo outro e aconteceu assim, assim, assado. E aquilo reacende a esperança que a gente tem, que a gente às vezes perdeu. Então eu tô aqui pra dizer pra você que é possível sim, esse seu marido que mora com você há alguns anos, você já tem filhos e você já desistiu de casar, é possível que ele te chame pra casar sim, desde que você se torne essa mulher que ele olha e fala, eu preciso honrar essa mulher, porque a minha esposa, ela é uma esposa virtuosa. E às vezes esse vocabulário, pra mim, era assim, quem é que homem que fala desse jeito? Que homem que tem essa coisa toda de querer? E quanto mais eu estudo a mente humana, quanto mais eu vejo homens falando sobre isso, nesses comentários, inclusive, mais eu percebo que a gente é que foi enganada e lubridiada com essa conversinha do Satanás que está no mundo implantado sobre independência, relacionamentos modernos. Casamento é só um papel. Não é só um papel. Não é. E se fosse, esse papel é o mesmo papel de quando você compra um carro, é o mesmo papel de quando você adquire um bem, é um bem. O matrimônio é um bem da família. O matrimônio é um bem da família. E quando a gente não deixa isso muito claro no mundo natural e no mundo espiritual, as confusões elas vão acontecendo, elas vão deturpando a nossa cabeça. A gente vai começando a considerar que se não tiver tão bom, a gente pode se separar, já que a gente só mora junto mesmo. É muito perigoso isso. Então, por que eu fiz questão de encontrar com vocês? Para falar do quê? A gente tem corpo, alma e espírito. Sim. A gente tem no nosso... A Lohana chegando. A Lohana chegou no final, a gente já pode dar tchau pra todo mundo, né? A Lohana acabou de chegar agora. Tchau, Lohana! Brincadeira, Lohana. Chegou na hora. Começou agora o conteúdo. Quando a gente fala de... Não vai não. Não vai ficar salvo não. Quando a gente fala de corpo, alma e espírito, isso é na visão... Vamos colocar bíblica. Vamos colocar bíblica, a gente tem corpo, alma e espírito. Na visão de Sócrates, a gente tem o corpo, ele vira a carne. A gente pode falar carne.
A carne, o coração e a cabeça. A mente. Aí, Freud chama de id, o corpo e a carne. O ego é a nossa vontade, é a nossa alma, é o nosso coração. E o superego, que é a nossa consciência, a nossa mente, o nosso espírito, a inteligência humana. Se eu fosse vocês, eu anotava. Eu anotava. Então, essas 3 repartições, ela está presente em todas as esferas. Na neurociência, na psique humana, em tudo. Em tudo tem essas 3 esferas. Cada um dá um nome. O inconsciente, a vontade, o consciente. O id, o ego e o superego. O caráter, o livre-arbítrio e a personalidade. Cada um tá numa caixinha ali. Cada um tá nessa caixinha. O corpo, o físico, o material, a carne, o estômago. Quando eu falo que o fulano tá agindo pelo estômago, pelo id, né, que é o raso, é o inconsciente, é ali que tá o caráter dessa pessoa. E nessa aula eu vou te provar que você é mau caráter. Você tá preparada para isso? Você tá preparada para descobrir que você é mau caráter? Você tá preparado para descobrir que você é mau caráter? É, gente, vocês são tudo mau caráter, eu também. E quando eu descobri isso, quando eu falei, Jesus, ninguém sabe o que é caráter, porque todo mundo fala assim, porque é uma questão de caráter, todo mundo tem caráter. A questão é que o caráter é ruim, de 99% das pessoas. Sabe quando acontece uma coisa que você olha, você julga alguém falando assim, nossa, como é que fulano teve coragem de fazer isso? Eu jamais faria isso se eu estivesse naquele lugar. Dê parabéns para os seus pais. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com tudo aquilo que você viu e viveu do momento que você nasceu até os seus 15 anos de idade. A formação do caráter humano, ela acontece enquanto você cresce. Tal como as crenças, tal como as feridas. Todos eles têm a mesma raiz, têm a mesma origem, a nossa criação. E quem foi que criou a gente? Aí a gente tem, geralmente, né, num quadro normal, os nossos pais. E quem mais, além dos nossos pais? Os nossos vizinhos, os nossos tios, os parentes, os professores, os PPPs, né? Padres, pastores, professores, psicólogos, políticos. E os programas de televisão. Quem aqui assistiu Presença de Anitta? Quem aqui assistiu a novela Avenida Brasil e via o Cadim com 4 mulheres? E achava engraçado? Isso tudo forja a construção do nosso caráter. Tudo isso, todos esses elementos forjam a construção do nosso caráter. Eu vou te falar agora, eu assisti vários programas na minha infância falando sobre, inclusive, na época já era péssimo, agora tá mega, mega forte. E aí fica um alerta para as mães, né? O acesso do conteúdo para os filhos de vocês. Na minha época, e inclusive meu pai foi a primeira pessoa que me falou isso, de várias meninas que estudavam na faculdade e pagavam a faculdade com a prostituição. Ele, não estranhe, ele falou pra mim, não estranhe se você encontrar uma menina lá na faculdade, quando eu fazia direito, não estranhe se você encontrar uma menina na faculdade que de manhã ela é aluna, uma aluna super certinha, e à noite ela é garota de programa. Ela é acompanhante. Não estranhe. E agora, não estranhe se seu filho estiver estudando com uma menina que está no OnlyFans, que está vendendo foto do pé, que está rebolando a bunda. Esse tipo de coisa está fazendo, está forjando, está construindo o caráter. Tudo é muito moldável. Da onde que vem a crença? A gente até começou a falar disso lá na comunidade hoje. A crença, ela vem de repetição e forte impacto emocional. Você lembra desse movimento, Lohana? Repetição e forte impacto emocional. A primeira desliga isso. A primeira imersão que eu fiz de inteligência emocional em 2018, no início de 2018, março de 2018, foi com o melhor coach que eu já conheci. Até hoje eu não conheci um coach melhor que ele, mas ele decidiu não seguir nessa carreira e é uma pena. Mas depois de todos os coaches que eu já conheci, olha que eu já conheci muito coach, gente, famosinho e não famosinho, esse foi o melhor que eu já conheci. E aí foi muito nítido pra mim, ele ficou muito marcante. Da onde que forma uma crença? Repetição
e forte impacto emocional. Ou repetição, ou um forte impacto emocional. Se você leva um tapa na cara da sua mãe, gerou uma ferida, gerou um trauma, gerou uma crença. Alguém pode vir bater na minha cara a qualquer hora. Se minha mãe me bate na minha cara, pra eu aceitar um marido meu sentar o dedo na minha cara assim, ó, daqui pra ali. Se a minha mãe grita comigo repetidas vezes ao longo da vida, me chamando de burro, de idiota, de lerdo, de lesado, de devagar, de preguiçoso, eu vou acreditar que aquilo é verdade sobre mim, vou crescer falando isso sobre mim e eu vou ter os resultados que esses comportamentos me trazem. E é assim que a gente forma as crenças. E geralmente junto com as crenças vêm as feridas. Porque quem é que gosta de ser chamado de preguiçoso? Quem é que gosta de ser chamado de lesado, de burro, de incapaz, de insuficiente? Ninguém. Quem é que gosta de ser comparado com o irmão? Nossa, sua irmã é muito melhor que você, sua irmã faz as coisas que você não faz, sua irmã isso, sua irmã aquilo. Porque na sua época eu fazia desse jeito e você não dá conta. Quem é que gosta de ser comparado? Então você cresce a vida inteira se blindando de quem você pode se tornar, das suas potências, porque você não quer mais continuar se expondo a comparações. É assim que a gente forma as nossas crenças. Então, eu trago essa aula com muito zelo para o nosso olhar como mãe, para os filhos que estamos criando, para as palavras lançadas sobre eles, para o que a gente tem declarado na nossa casa, o que eles nos veem fazendo, o que eles ouvem a gente conversando. Porque isso vai construir o caráter, as crenças e abrir ou não as feridas deles. Ou vai abrir mais, ou vai preencher aquela lacuna que tá lá já. Como eu mandei hoje mais cedo na comunidade, as feridas, não é que a gente nasce limpo, uma folha em branco, um HDzinho tranquilo, não. A gente vai aprender que o nosso estilo de vida e as nossas más inclinações, elas vão passar pelo nosso gene. É comprovado cientificamente que tem genes que repetidos de comportamento que fazem a gente repetir comportamentos. E aí eu vi uma publicação do Joel J esses dias falando por que ele parou de beber, parou de comer glúten, parou de comer açúcar, parou de comer um monte de coisa. E aí ele falou que ia melhorar o estilo de vida dele e também um dos motivos era ele mudar a epigenética. Porque a partir daquele novo estilo de vida, os seus filhos seriam diferentes. O gene do alcoolismo, ele vem, podem chamar de maldição hereditária, mas também é genético. Genético, biológico, lógica biológica, vem do corpo humano, da natureza, essa coisa vem com a gente. Então, a partir de nós, de quem somos hoje, nós temos o poder de mudar uma geração para frente. Meu trabalho aqui não é só falar com você para que você mude a sua vida, tem a ver com como você transforma o seu lar. Tem a ver com como você cuida da sua criança, dos seus filhos, e não da sua criança interior. Você já é adulta, essa história de acolher a sua criança e cuidar da sua criança e ressignificar a sua criança, não, você já é adulta, você precisa agir como adulta. A sua criança, ela precisa ficar no lugar de criança. Ah, porque a minha criança foi muito ferida, acabou, você já não tem mais tempo para contar essa história triste a seu respeito. A partir do momento que você tem acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, você entende que enquanto você ficar contando histórias tristes da sua criança interior, de como você viveu uma vida ruim, de como seu pai brigou com você, de como você não recebeu amor suficiente, enquanto você está nesse papel de vítima, você está transferindo isso para os seus filhos. E todas aqui, eu acredito que todas são mães aqui, as que não devem ser pouquíssimas que não são mães. Então eu estou falando com mães, mais do que mulheres casadas, eu estou falando com mães. Deus tem me incomodado muito, porque desde o início eu não queria trabalhar, eu nunca quis trabalhar o perfil da maternidade, de maternidade, nunca quis trabalhar com esse nicho de maternidade. Mas hora ou outra, esse tema me confronta. E Deus me mostrou claramente, ele falou para mim, você não está restaurando casamentos, você tá transformando uma nova geração. Eu tô te levantando para cuidar da próxima geração. E ela só pode fazer isso a partir do nosso resgate.
A gente não pode mais ser omissas. Os nossos pais deram o melhor deles, eles fizeram o que eles podiam. Só que agora a gente tem acesso, estamos na geração que temos mais acesso possível. E ainda assim, ainda com todo esse acesso disponível de informação, somos a geração mais ansiosa, mais depressiva, mais suicida, mais com síndrome de pânico, com que toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter disposição, remédio para desligar, remédio para ficar calmo. É a geração mais alcoólatra. Eu achava que o alcoolismo e as drogas a gente só ia conhecer na faculdade. Aí eu descobri que está no ensino médio já das escolas particulares e das escolas públicas. Nós, como mães, estamos atentas a vermos isso para os nossos filhos? Será que nós estamos atentas? Então, de fato, eu não trabalho o nicho da maternidade, mas eu falo com mulheres que são mães. E eu não posso ignorar isso. E aí, quando você atinge esse nível de consciência, a sua consciência também tem 3 níveis. Quais são os níveis? O nível raso, que é aquela que você saiu do inconsciente, você parou de agir pelo impulso, você agora sabe das coisas, você agora tá mais controlada, e aí você fala assim, eu preciso ser mais racional e menos irracional, né? Até agora eu vinha sendo irracional, agindo no piloto automático, fazendo as coisas porque eu achava que tinha que fazer. Ok, entendi isso. Agora eu quero agir com consciência. Primeiro estágio da consciência. Eu não quero continuar errando, porque se eu continuar errando vai dar errado. Vai dar ruim, vai dar merda, vai dar problema. Esse é o primeiro nível, é o nível raso. Estamos com o nível de consciência raso. Segundo nível, é aquele nível que a gente está contemplando os resultados de agir bem e começando a se tornar natural isso. A gente começou a falar assim, opa, esse é o caminho. De fato, não tem como fazer de outro jeito. Não tem como, não tem porquê eu fazer de outro jeito. E aí vem o nível divino, que é quando você contempla o que você tem tido de resultado e você olha para o céu e fala assim, a gente está conectado. Eu tô fazendo direitinho, do jeitinho que o Papai do Céu gostaria que eu fizesse. Eu tenho certeza que eu tô agindo com os meus filhos, com o meu casamento, com os meus clientes, com os meus amigos, do jeitinho que o Papai do Céu gostaria. Essa é a nossa busca. E é uma busca constante, porque a gente vive errando, a gente vive caindo, a gente vive de fases, a gente vive oscilações. Mas quando você pensa assim, que você já não age mais por medo do erro, e sim porque, de fato, é aquilo que se faz e ponto. Você deixou de fazer a coisa errada porque você tá com medo de ser pega, você tá com medo de alguém descobrir que você fez errado. Você começa a fazer o que é certo pelo simples fato de que é porque é o certo. É assim que eu tenho que fazer. Não é mais forçado. Você não gasta mais energia com isso. O inconsciente, ele gera sentimentos e emoções. E é ele que é enganoso. Sabe o versículo que fala que o coração é enganoso? De fato, o coração ele é enganoso. Um coração enganoso que está cheio de mágoa, ressentimentos, dívidas emocionais, culpa. Enquanto você estiver com todo esse lixo emocional carregado em você, você vai estar agindo de maneira inconsciente com o coração enganoso. Você vai achar que tem que fazer, eu achava que eu tinha que fazer isso. Ontem eu atendi uma cliente e eu quase demiti ela. Ela veio, a gente tinha marcado um encontro, a sessão, e aí ela me mostrou a última conversa que ela teve com o marido dela, com o ex-marido dela, no caso, que foi ela foi muito ríspida com ele. E aí eu olhei assim, eu falei, mas por que você fez isso? Aí ela, porque eu tava cansada. Ele vive mentindo pra mim, ele vive me enrolando. Aí você fez isso porque você tá ferida, você tá no modo orgulhosa, você tá tudo... Não é por causa disso. Aí eu, então tá bom. Olha, você falou pra ele que ele é um pai ausente, você determinou que ele é um pai ausente, que ele nunca faz nada pelo filho, que ele nunca isso, que ele nunca aquilo, que ele é tudo de ruim.
Você espera o que a partir dessa mensagem que você mandou pra ele? Você tem consciência da merda que isso vai dar na frente? Que você acabou de levantar um muro enorme entre ele e o filho dele? Porque você não tá disposta a servi-lo mandando uma foto, um vídeo do seu filho a cada 2, 3 dias? Já que ele não pode ver o filho porque vocês moram em cidades diferentes? Eu não concordo, porque a responsabilidade de ser pai é dele. Eu não posso fazer nada se ele não quer ser pai. Eu entendi. Ela saiu totalmente do nível de consciência e foi pro inconsciente. Ela tava indo super bem, até ele apertar no calo da ferida dela e falar que de fato eles não iam mais voltar. E aí ela voltou, ela saiu do nível de consciência de fazer aquilo que precisa fazer porque tem que fazer e não porque ela sabe que é o certo. Ela estava seguindo uma linha ali muito boa porque ela estava com orientação e instrução, não é porque vinha dela. Então quando ela foi colocada sob pressão, opa, apareceu o pior dela, porque é isso que as nossas feridas fazem conosco. Toda vez que a gente é exposto à ferida, que a ferida aberta, ela é mexida, o dedo é colocado na ferida, o nosso pior é revelado. Então, de fato, ela teve a pior reação possível. Totalmente inconsciente. E ela achava que estava certa. E ela tá achando até agora, inclusive. Ela tá achando até agora. Eu falei, você não tem a mínima consciência do poder das suas palavras. De como você usa ela para amaldiçoar ou para abençoar. E você usou palavras de morte, de maldição, que vão impactar diretamente na vida do seu filho. Porque você está orgulhosa, porque você está ressentida, porque você está magoada, você está doída. Eu falei daí pra pior pra ela, tá, gente? Foi bem puxado. E ela falou, não acho, eu falei o que eu tava sentindo no meu coração, tô me sentindo muito mais leve agora, inclusive. Eu, ok, siga. Daqui a pouco a gente vê como é que isso vai dar. Então, de fato, o que é o caráter? O caráter é tudo aquilo que tá no nosso inconsciente. Ela viu, ele é moldado pelas nossas feridas, ele é moldado pelas nossas crenças, ele é moldado pelo que a gente viu as pessoas falando sobre nós. A nossa identidade, inclusive, é também muito moldada nesse mesmo período. Enquanto a gente está lá na infância, na primeira infância. A nossa identidade, ela é moldada num pai que vai embora, num pai que não dá atenção, num pai que rejeita, que abandona, numa mãe que compara. A nossa identidade, ela é deturpada quando a gente não se sente amado o suficiente, quando a gente não se sente importante, quando a gente não se sente ouvida. Tudo isso forja o nosso caráter. O que é caráter? São características, são as nossas características. E são nessas características principais da nossa vida que estão as más inclinações para o mal. As más inclinações são fruto dessas características. Por quê? Porque tem tanto lixo emocional dentro da gente que na hora do boom, na hora da explosão, da pressão, de uma coisa que a gente não estava esperando, e é por isso que eu sempre ensino para vocês, imagine o pior cenário. Mentaliza o pior cenário e age como se estivesse no melhor. Mas espera o pior. Por quê? Porque aí você consegue não ser pega de surpresa com algumas coisas. Tem coisas que a gente pode evitar ser pega de surpresa. Claro que não é tudo, mas quando a gente alcança novos repertórios, a gente vai anexando isso pra gente. Eu tive uma outra cliente que, algum tempo atrás, ela falou pra mim, Ruana, eu vi o meu filho mais velho abusando do meu filho mais novo no banho. Na hora eu explodi, eu gritei, eu briguei, meu filho bateu a cabeça no box do banheiro, se machucou. Aquilo já é um novo repertório pra mim. E na hora que eu conto isso pra você, você agora tem esse novo repertório. E agora você começa a pensar, se isso acontecesse comigo, se eu visse isso, o que eu ia fazer? Como que eu ia lidar? Essa é a importância da gente buscar repertório. A gente não ser, diminuir ao máximo. Por isso que é importante ler livros, porque livros são histórias. Livros são histórias. São conteúdos e conhecimentos passados a partir de histórias. Então, quanto mais repertório a gente tem, mais fácil e leve e fluido fica
a nossa reação mediante algo tão esquisito. E aí o nosso caráter, ele é todo deturpado. Quem aqui que foi criado numa família estruturada, funcional, com pais perfeitos e maravilhosos? Quem me levanta a mão, quem acha que não tem nenhum problema, nenhum BO de infância? Aqui, ó, na aula agora a gente tá com... Uai, ele não me mostra em números? Quase 20 meninas. Quase 20 mulheres. Qual de vocês não tem nenhum BO para ser tratado? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Ninguém? Ninguém! Nenhuma! Poxa vida. Uma Pera lá, que teve uma que levantou a mão. Deixa eu falar com você. Lohane, eu quero que você... Você que levantou a mão para dizer que sua família foi top? Tá. Nossa, achei que eu ia encontrar... Porque a gente encontra. Eu já encontrei. Eu tive essa oportunidade em uma vez que eu fui dar uma imersão. E aí a menina pegou o microfone para falar. Ela tinha 17 anos, estava já noiva para casar. E ela falou só coisas boas da família dela. E de fato, hoje, 4 anos depois desse dia, eu a sigo no Instagram e vejo, de fato, ela tem bons frutos. Ela tem um casamento lindo, ela viaja, ela trabalha bonita, ela, sabe? E dá pra ver que não é uma vida vendida, é natural dela. Ela tá na margem dos 2%. Eu falei que 98% era mau caráter, ela tá ali nos 2%. Soube escolher um marido, soube casar bem, sabe se comportar, sabe falar, é extremamente feminina. Entende o poder do trabalho enquanto ainda não tem filhos, ela é jovem, quer ser mãe de muitos filhos, ainda não abriu a fábrica, mas quando ela abrir, ela vai entender que o trabalho já tem outro espaço na vida dela, não tem o mesmo espaço que ela tem agora. Tá construindo riqueza junto com o marido, estão crescendo juntos. De toda a minha trajetória, essa foi a única mulher que eu lembro que me chamou a atenção de ter tido boas referências. Depois dela e antes dela, não me lembro de ninguém. Então, tudo aquilo construiu na gente as nossas características. E somos mau caráter. E agora? E aí eu vou te falar um negócio, tem outra coisa. Caráter não se muda. E agora? Como que eu faço isso? Se o meu inconsciente, minha formação, me conduziu a ser uma pessoa mau caráter e caráter não muda, o que eu faço? Eu fico esperando morrer? Vou viver na vida, deixa a vida me levar? Não, porque Deus é perfeito e Ele trouxe o antídoto para isso. A partir do momento ali, a partir dos 15 anos, quando a gente terminou de desenvolver o nosso caráter, a gente começa a formar a nossa personalidade. Então o nosso caráter, ele tem um trabalho, ele tá no nosso inconsciente. A nossa personalidade, ela é formada a partir de todas as virtudes que a gente busca desenvolver de maneira consciente. A gente busca pelo autoconhecimento, a gente busca novas habilidades, a gente busca parar de errar naquilo que a gente errava tanto. Isso vai construindo a nossa personalidade. E aí pode começar a partir dos 15 anos, mas tem gente que começa aos 40, que vive uma vida de peços e tropeços e uma vida angustiante até chegar nisso. Mas quando ela chega nesse momento em que ela entende que ela precisa tomar a consciência daquilo que lhe acontece e parar de agir de forma pela carne, pelo estômago, quando ela para de pensar que ela tem que ser uma vítima de tudo aquilo que te acontece, que ela tem que reagir a tudo aquilo que te acontece, sempre essas reações são ruins, que levam coisas piores a acontecer, quando ela entra nesse estágio de, opa, pera lá, tá tudo dando errado até aqui, quem eu preciso me tornar a partir de agora? O que eu preciso ser? São essas mulheres que estão aqui, todas elas, todas vocês que estão aqui agora, estão buscando se desenvolver, estão buscando essas virtudes. Vocês entraram nessa aula sexta-feira à noite, gente. Vocês podiam estar fazendo qualquer coisa. Mas não, eu fiz de propósito, sexta-feira à noite. Eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar com meu marido assistindo filme uma hora dessa. Você podia estar com seu marido, você podia estar com seus filhos, você podia estar com as amigas, você podia estar assistindo Netflix,
tomando um sorvete, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você está aqui sexta-feira à noite assistindo uma aula para se desenvolver. Você já está nessa busca, então parabéns para você. E a sua personalidade, quanto mais você encorpa ela, quanto mais você engrossa esse caldo, quanto mais você afia esse machado, mais forte ela vai ficando do que o seu caráter. Aquele mal formado. Quanto mais conhecimento você busca, quanto mais frutos essa árvore que você tem, frutos positivos, bons frutos, mais o seu caráter vai ficando caladinho, adormecido, lá numa caixinha bem longe, no seu inconsciente. Quanto mais estruturado emocionalmente você tá, quanto mais racional você tá, quanto menos reativa, menos defensiva, menos impulsiva, tudo isso vai matando o seu caráter naturalmente. Então, todas as virtudes que você desenvolve, que você pratica, mata esse caráter mal formado pouco a pouco. Por isso que ele não muda, mas você pode silenciá-lo. Esse é o X da questão. Vocês estão conseguindo pegar até aqui? Tá tranquilo? A gente vive numa sociedade que a cultura está sendo implementada através da indústria do entretenimento. Desse negócio aqui, ó, do celular. Então, o celular está formando ideologia, o celular está formando a nova geração, o celular está moldando o caráter da nova geração. As crianças já têm acesso ao TikTok, ao Instagram, ao Facebook e a outras coisas mais desde muito cedo. E agora vem a coisa mais absurda que eu vou falar para vocês. Dessa minha cliente que meses atrás me relatou que viu o filho mais velho abusando do filho mais novo. Tentando, tá? Ele estava tentando fazer algo com o filho mais novo, com o irmão mais novo, no banho. E aí eu falei pra ela, você tentou conversar com ele, ver da onde que ele, se ele já passou por isso, se alguém fez isso com ele, porque ele não tentou fazer isso do nada, do zero. Ou ele viveu isso, ou ele viu isso. Falei pra ela. Ela, conversei, Juana, e ele me disse que viu isso no TikTok. Eu me arrepio, ó, só de lembrar dá vontade de chorar de novo. Uma página secreta de anime, de uma página de anime no TikTok. O mal, ele nunca vem mostrando que ele é mal. É no desenho, é no livro infantil. Se você não consumir o conteúdo que a sua criança consome, você está com grande chance de estar expondo ela a coisas que ela não tem capacidade de absorver. Você não faz ideia de como isso pode mexer para sempre com a estrutura emocional deste ser. Então, sim, é uma responsabilidade muito grande. E sim, é cansativo. Sim, demanda esforço, demanda tempo, demanda energia. O celular hoje é a porta de entrada. Antes era a televisão. Era a televisão e a banheira do Gugu com a mulher pelada. Era a Carla Pérez dançando pelada, a tiazinha, feiticeira. Era isso. E isso era o ápice. Aí os canais que tinha pornografia e tudo era depois da meia-noite. Agora não. A pornografia tá aqui, ó, a um clique em qualquer hora. Então, muito cuidado com o conteúdo que a sua criança consome no celular. Ela nem devia ter celular antes dos 15 anos. Nem devia ter celular antes dos 15 anos. Juana, como assim? Não pode ter celular? E se eu quiser mandar uma mensagem? Como é que sua mãe fazia com você quando você ia pra escola? Você tinha celular? Você tinha ali, porque também a nossa necessidade de controle para tudo, inclusive para os filhos, faz a gente entregar na mão dele essa ferramenta. Que eles não têm capacidade de acesso. Não, mas eu controlo tudo. Será que você controla mesmo? Ou você domina ali que ele vai ficar X tempo no telefone. Aí ele vai ficar X tempo no telefone, jogando. Ok. Eu tenho casos também de joguinhos. Pelo jogo, a criança começou a ter curiosidade para chegar na pornografia. Pelo joguinho, pago ainda. Joguinho pago. Imagina um joguinho gratuito. Então, muito cuidado.
A nossa geração teve o caráter totalmente corrompido. A nossa, a minha e a sua. A da sua criança é muito pior. Aumenta isso em 200 vezes. O caráter está corrompido e está pervertido. A autoimagem está distorcida. E aí você fala assim... Aí com certeza tem coisas na sua vida que você deve falar assim... Eu nunca vou fazer igual a minha mãe. Você devia falar, né? Em algum momento da sua vida. Ou minha mãe ou igual ao meu pai. Geralmente as mulheres, elas rejeitam a mãe e os homens rejeitam os pais. Eu nunca vou fazer igual a minha mãe. E aí você, um belo dia, se viu fazendo igualzinha. Quem aqui? Já aconteceu com alguém? Porque comigo já aconteceu. Sim, eu levantei as duas mãos. Aí, ó. Levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão. Levantou a mão também. Pois é. Mais uma levantando a mão. Por quê? Porque isso faz parte do nosso caráter. E aí a gente precisa entender que o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencimento. E ninguém quer ser a ovelha negra da família. Então quando a gente começa a querer ficar rico e ninguém da nossa família foi rico até agora, o nosso inconsciente vai falar assim, ei, pera lá, tá errado. Não vai por esse caminho, a gente não conhece essa trilha. Volta aqui, volta pra escassez, volta pra... você pertence a essa tribo aqui, ó, aquele povo ali que é pobre, você tem que ficar pobre igual a eles. Ah, mas se você vem de uma família que não teve um casamento estruturado até chegar em você, na hora que você começar a ter um bom casamento, você vai entrar em crise, você vai surtar. Por quê? Porque o seu inconsciente e o seu gene biológico fala assim, ei, não, ninguém dessa família teve casamento bom até agora não. Por que você que vai ter? Você tá doida? Sai daí. Não, isso não te pertence. Isso não te pertence. Como é que você vai ter um casamento feliz se ninguém da sua família teve até agora? E o ser humano, ele é mais leal do que livre. Quem me disse essa frase foi a Renata Oliva, numa aula de autossabotagem. Ela falou, nós somos mais leais do que livres. O ser humano tem a necessidade de pertencer à sua família de origem. Então, quando a gente começa a querer sair do trilho, ainda que isso seja bom para nós, o nosso cérebro não quer. O nosso inconsciente, que foi feito para sobreviver no estágio mais primitivo, o nosso inconsciente foi feito para sobreviver. Então, ele fica buscando nos proteger daquilo que ele desconhece. Por isso que a gente não quer sair da zona de conforto. Por quê? A zona de conforto, por mais ruim que ela seja, ela é uma zona conhecida. Se a gente tenta fazer coisas diferentes, o cérebro fala assim, ei, para tudo. Aí você começa a dar surto. Aí tá tudo indo bem na sua vida, você começa a gritar. Fala assim, eu não sei, tá tudo dando errado. Não. Acontece isso o tempo inteiro, inclusive com uma de vocês especificamente da mentoria. Quando tá tudo indo bem, ela tá super animada, aí passa uma semana, ela começa a entrar em surto. Ela começa a buscar problemas para ter problemas. Por quê? Porque tá gravado na memória celular dela. Você não pode ser feliz. Você não merece ser feliz. E aí, às vezes, nem é por pertencimento, às vezes é por culpa. Às vezes você quer ter um casamento bom, mas aí você olha pra sua mãe e sua mãe sofreu, foi arrebentada a vida inteira. Sua mãe chorava pra você falando mal do seu pai, sua mãe apanhou do seu pai, a sua mãe foi abandonada e você tem um marido maravilhoso que não faz nada disso. E aí aí o seu inconsciente fica assim, será que é certo eu ser tão feliz e minha mãe não ter sido? A gente tem um pacto de honra com as nossas mães. E muitas vezes a gente não consegue avançar nos nossos relacionamentos porque o relacionamento da nossa mãe não foi bom. E aí o nosso pacto de honra faz a gente olhar e falar assim, querida mamãe, por você eu vou sofrer. Por você eu não vou fazer melhor. Por você eu vou seguir a sua história. Mas também tem vezes que a gente não consegue ser feliz na nossa vida por vingança.
É a hora que a gente olha para os nossos pais e ele se arrebentou a gente, passou a vida inteira tratando mal, não dando a devida atenção, não dando o devido amor, não dando aquilo que a gente achava que tinha que ter, não tinha que receber, tinha que receber, tinha que receber. Aí a gente cresce olhando para trás falando assim, eu fui lascada a vida inteira. Qual que é a maior felicidade de um pai e de uma mãe? Qual que é a maior felicidade de um pai e de uma mãe? É que o filho seja feliz, certo? Que ele prospere, que... Essa é a maior felicidade natural de um pai e de uma mãe. Agora, que eu fui arrebentada a vida inteira por esses dois, eu vou fazer eles felizes com a minha vida? Eu? Não. Eu vou ficar aqui sofrendo para eles olharem para mim e eu falar, tá vendo o que vocês fizeram? Isso tudo é inconsciente. É tudo inconsciente. Então, quando a gente não tá indo bem na nossa vida, alguma dessas razões pode ser. Pode ser as 4, pode ser só uma, pode ser 2. Pode ser. A gente precisa ir lá na história dos nossos pais e entender o que foi que eles viveram. Por quê? Por que eles fizeram o que eles fizeram? Por que eles trataram como a gente tratou? Como? Por que eles fizeram comigo tudo aquilo? Por que eles me comparavam tanto? Por que eles achavam que eu tinha que ser magoada, que eu tinha que ser ferida do tanto que eles fizeram comigo? E aí vem a frase do apóstolo Paulo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, este eu faço. Porque é racional você querer prosperar, é racional você querer agir bem e ter um bom relacionamento, um bom casamento, ser uma boa mãe. Isso é racional, mas o seu inconsciente está todo lascado. E ele está gritando, falando, ei, não faz isso não. Vamos lá, continuar lascando aqui também. Ainda que eu saiba o que é certo, eu vou deixar a minha carne vencer. O meu inconsciente, a carne, o estômago, o id, tudo isso, quando ele está fortalecido, quando ele está forte, bem alimentado. E como é que ele alimenta? Ele alimenta com as nossas concupiscências. Só tem um jeito de fazer isso ser diferente. É quando a gente começa a viver uma vida de jejum, de oração, fazer aquilo que a gente não quer fazer. Quando a gente levanta cedo no dia que a gente pode dormir até mais tarde porque a gente se comprometeu a levantar. Quando a gente está aqui numa aula sexta-feira à noite porque a gente se comprometeu a entrar nela. Quantas mulheres falaram que queria estar nessa aula e quantas de fato estão? E elas podem estar, mas elas não estão. A carne delas está vencendo. A gente só consegue controlar o nosso inconsciente e toda essa formação de caráter e toda essa memória celular que veio carregada no nosso gene quando a gente, de fato, vai atrás do apetite irascível, das virtudes, de desenvolver as virtudes, de expor a nossa carne ao processo. É tudo aquilo que é árduo, que é complexo, que tem esforço, que é na visão do longo prazo. É trabalhar, é estudar, se exercitar, orar, jejuar, banho gelado, é castidade, é falar a verdade mesmo quando você queria contar aquela mentirinha. É você ser leal. É você ter fidelidade aos seus princípios. Todas as vezes que você tem fidelidade aos seus princípios e não se permite ser levada pelas suas emoções, você está alimentando esse apetite irascível. Todas as vezes que você abre um jejum e você se expõe a tentações e você diz não para essa tentação, você está alimentando o seu apetite irascível. Todas as vezes que você se expõe num novo processo de aprendizado, uma mentoria, um curso, alguma coisa, e você vai lá e se dedica, igual vocês se dedicaram nesse processo agora, você está alimentando essa irascibilidade. Essas formações vão começar a silenciar o seu consciente, o seu inconsciente, o seu caráter. E toda vez que você agora tiver alguma ação de impulso, você vai lembrar que esse impulso só aconteceu porque, na verdade, você tem alimentado mais a sua carne. E quando a gente alimenta mais a carne, a gente vive uma vida desordenada.
Toda vez que a nossa carne é mais alimentada do que o nosso espírito, nós estamos nos submetendo, nos sucumbindo a uma vida desordenada. E aí, é aí que mora a chave da ingratidão. Nenhuma pessoa que vive no inconsciente, que vive pela carne, ela está satisfeita. Ela nunca está satisfeita. Ela pode ter um casamento perfeito, ela pode ter um marido maravilhoso, ela pode ter um bom emprego, ela pode ter dinheiro na conta, que ela está procurando o que ela não tem. O que ela ainda não tem. O que o marido dela ainda não faz. O que os filhos dela ainda não dão para ela de felicidade. O que ela tá sempre ingrata. Então toda vez que você se vê reclamando de alguma coisa, saiba, a sua carne está melhor alimentada do que o seu espírito. É impossível uma pessoa que vive numa vida de jejum e oração, se expondo ao que é árduo, ao que dá resultado no longo prazo e não no curto prazo, não no resultado imediato. Ela está ali se expondo a um processo, se expondo a se moldar, se expondo a trabalhar. Mas essa pessoa, ela é uma pessoa naturalmente grata. Naturalmente grata. É impossível uma pessoa que alimenta o seu espírito diariamente ser ingrata. Então, toda vez que você precisa... E aí, lembra que eu falei dos 3 níveis de consciência, que tem o raso e tem o divino? A gratidão, às vezes, quando a gente entra nesse nível de consciência, inicialmente ela precisa ser forçada. Ela precisa ser assim, ó, trabalhada, estimulada. Não, pelo que eu sou grata hoje? E aí o caderninho da gratidão, que eu sei que tem muita gente que faz, ele funciona para quem ainda está desenvolvendo esse hábito da gratidão. Se você não tem o hábito de agradecer pelas coisas que você tem, pelas coisas que você vive, faz o caderninho da gratidão. Todos os dias vai lá e coloca pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato naquele dia. É pela minha saúde, é pela minha cama quentinha, é pela comida que eu como, é pela saúde das minhas filhas, é pela minha saúde. Você tem muito mais motivos para agradecer, infinitamente mais motivos para ser grata do que para reclamar. Mas aí você só abre a sua boca para quê? Para reclamar. Por quê? Porque você está agindo pelo inconsciente, pelo estômago, pela carne, pelo prazer imediato, pelo ganho fácil, pela dopamina suja, pela soneca do seu celular. E aí você nunca está satisfeita com nada. Nada. Por quê? Porque é impossível. É impossível saciar o inconsciente. O inconsciente ele não foi feito para estar saciado. Quer dizer que quando eu entrar no consciente eu vou ficar estagnada e satisfeita com o que eu tenho? Não. Não é satisfeita com o que você tem e não querer coisas mais. É grata pelo que você tem e sabendo usar a sua vida em seu favor. E não palavras de maldição, não palavras de paralisia, não aquilo que vai te... tô me sentindo paralisada. Toda vez que uma pessoa chega pra mim falando, estou paralisada, não consigo avançar. Na verdade, ela tá sem consciência nenhuma da vida dela. Ela tá 100% agindo pelo inconsciente. Toda pessoa que está paralisada, agindo pelo impulso, com a vida desordenada, ela está agindo pelo inconsciente. Somente as virtudes pode preencher o vazio de uma pessoa insatisfeita. Somente as virtudes pode preencher a vida de uma pessoa insatisfeita. Não é dinheiro, não é casamento, não é roupa nova, não é filhos, não é joia, não é viagem, não é nada disso. E é por isso que tem tanto milionário, artista, influenciador com depressão. Porque eles estão vivendo pelo inconsciente, pelo raso, pela carne. Eles não estão alimentando o espírito. E quando eu falo depressão, tem a questão da depressão hormonal, falta de hormônios e tudo, tem, mas não é dessa depressão, é aquela depressão que te dá espírito de morte, que te dá vontade de morrer. Uma coisa é você não ter vontade de não ter ânimo, e aí você precisa ter discernimento para diferir uma coisa da outra. Tem aquela depressão que te faz se sentir devagar, pequena, incapaz, sem ânimo para as coisas, você tá perdida, isso aí é uma coisa. Agora, tem um nível de depressão que você quer morrer. Essa depressão, ela é espiritual. Você precisa desenvolver virtudes.
E aí a gente vai, ao nosso longo da vida, nos auto-sabotando. Autossabotagem, autossabotagem, autossabotagem. Por quê? Porque a gente tá no inconsciente, a gente tá agindo ou pelo pertencimento, ou pela culpa, ou pela vingança, pra gente cumprir e honrar a nossa família de origem. E a gente vai se sabotando. Você vai se sabotando. Juana, como combater essas sabotagens? Inicialmente, você precisa de um agente de responsabilidade. O que é um agente de responsabilidade? Sabe quando você sabota a dieta? E aí você precisa de um nutricionista? Sabe quando você sabota o treino e aí você sabe que se você for treinar sozinha não vai dar certo, você contrata um personal trainer? Então, a autossabotagem, ela é combatida quando você se expõe a esse processo de realmente querer e assume o compromisso com um agente de responsabilidade que vai te cobrar os seus resultados. E é isso que eu me torno dentro da mentoria. Um agente de responsabilidade. Para eu te mostrar aquilo que você precisa mudar, para eu te falar coisas que você não quer ouvir. Para quando você vier toda animadinha falando assim, ele vai voltar, a gente vai voltar. Eu falar, pera lá, como? Qual é o cenário? O que aconteceu no meio dessa conversa? Ou quando você vem falar comigo, igual a Lohana já veio, Juana, nossa, a gente tá indo bem e tal, mas não sei, sinto que a gente pode, né, melhorar. Não é que a gente pode melhorar, é você que ainda precisa ajustar as velas. Ou então eu tenho uma outra aluna que ela chega pra mim falando assim, meu marido tá me traindo. Certeza que meu marido tá me traindo. Não, eu percebi, olha, eu tô vendo que ele tá me traindo porque aconteceu isso, isso e isso. Aí eu olho pro cenário e falo assim, só na sua cabeça que ele tá te traindo. Não é possível. Não, porque ele tá deixando de responder o celular perto de mim. E o que mais? E se você... Essa é uma pessoa ingrata e insatisfeita, que se ele desse o celular na mão dela e ela olhasse o celular dela todinho e não tivesse nada, ela ia continuar procurando. Ela ia continuar procurando. Por quê? Porque ela tá precisando honrar. Às vezes a mãe dela falou que ela não tinha que casar. E aí ela precisa fazer o quê? Divorciar então, porque ela precisa da aprovação da mãe. Ela precisa ser aprovada pela mãe dela. Nossa, é minha mãe, sangue do meu sangue. Se ela falou que esse homem não é bom pra mim e ela não era a favor do meu casamento, mesmo que ele seja um bom marido, eu vou fazer o quê? De tudo pra me separar. Aí eu começo a procurar, eu começo a cascar. Ali, ó. E aí o que não tem como sentimento, como pensamento gera sentimento, que gera uma ação, que te dá um resultado, você vai agir como se ele estivesse te traindo e de fato você vai atrair isso pra sua vida. Porque Papai do Céu age sempre conforme a nossa fé. Se você acredita que ele vai te trair, pimba, ele vai te trair. Então quando a gente não muda o nosso diálogo interno, aquilo que a gente mais teme, acontece. Por quê? A gente foca no nosso medo. A gente tem tanto medo do marido ir embora, que ele vai embora. A gente tem tanto medo dele trair, que ele vai trair. A gente tem tanto medo da nossa história ser exposta para outras pessoas que a gente conhece, e ela vai ser. Quanto mais a gente tem medo de acontecer algo, não se preocupe. Quanto maior for o seu medo, mais rápido vai acontecer. Se o seu medo for só um pouco, vai acontecer depois. Vai demorar um pouquinho. Mas quanto mais intenso é o seu medo, mais rápido vai acontecer. Não se preocupe, que vai dar certinho. Entendeu? Eu acho que de conteúdo a gente vai ficando por aqui. Porque tinha mais coisas para falar, mas já estamos avançando no horário. E eu acho que eu consegui trazer algumas luzes. Fez sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Coraçãozinho, 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 mãozinha, joinha, joinha. Estão mudas? Hoje foi o dia. Ó, palminha aí, foi ótimo. Se alguém quiser falar alguma coisa no chat também, eu vou ler aqui agora. Oi, tô aqui. Boa noite. Sim. Uhum.
Há 18 anos aconteceu aquilo que você mais tinha, duas coisas que você mais tinha medo na sua vida. E há 18 anos atrás aconteceram as duas coisas, logo uma seguida da outra. E até hoje isso te impacta. Até hoje isso mexe com você. Você ainda tá lá presa no que te aconteceu 18 anos atrás. Você precisa se libertar disso. Você precisa perdoar o que te aconteceu, quem causou o que te aconteceu. Tá? Eu não sei qual que é o seu medo hoje ainda. Você provavelmente tem novos medos de estimação. E você tá provocando o cenário para eles acontecerem. Tá? Não se preocupe que você não tá sozinha nessa. Comigo também aconteceu o que eu mais temia. Sabe o que eu mais temia na minha vida? Eu me ver sozinha com a filha pequena. Eu tá só separada com a filha pequena. Da onde que eu tirei isso? Não sei. O que aconteceu? Exatamente isso. Eu tinha pânico de pensar que eu podia me separar do Gustavo enquanto a Bela ainda era pequena. Pimba! Ó, na certa. Eu vou parar de falar os nomes que a gente tá com o vídeo aberto. Mas tem aqui, pode desligar o seu microfone. Jane, você quer falar mais alguma coisa? Uhum. Você é uma profeta. Da sua boca sai palavras de água de vida e palavras de morte, de bênção e de maldição. Que você é uma profeta, você já é, independente de você querer ou não. Você já é, você já tem esse dom. Deus te permitiu. Esse dom é dado e ele não é revogado por ninguém. E palavras lançadas são entregues no mundo espiritual. Se você fala assim, nossa, meu maior medo é de morrer de infarto igual a minha mãe morreu, e você começa a trabalhar nessa frequência, vibrando nessa frequência, é isso que você vai atrair para sua vida. A partir de hoje, se você mudar o seu diálogo interno, você tem total capacidade espiritual dentro do campo natural de mudar isso, de mudar esse quadro. Porque não são poucos os casos de mulheres que recebem diagnósticos graves de doenças avançadas e elas falam, eu não aceito isso. Eu tô bem. Eu já tô bem. Eu tô curada, eu tô sarada. E aí ela vai fazer a biópsia, ou ela vai fazer o exame, ou ela vai entrar na mesa de cirurgia e os médicos ficam assim, não sei o que aconteceu aqui. Não está mais aqui aquilo que estava. Tudo vai depender de como você enfrenta isso a partir de agora. Juana, que besteira que você tá falando. Como é que você fala uma coisa dessa? É só pra quem acredita. Pra quem não acredita, não acontece. Tá? Pra quem não acredita, pra quem acha que isso é loucura, é uma loucura. Mas se você acreditar e se você se converter de fato pro Espírito Santo e falar, eu preciso aprender o que com essa lição? Qual que é a lição desse deserto, desse desafio? O que eu tenho que fazer diferente a partir de agora? Qual é o novo diálogo interno que eu preciso ter? Quais as palavras eu preciso dizer? Quais são os hábitos que eu preciso ter para ser essa pessoa curada, sarada e viver um testemunho de milagre? Eu quero começar ela agora. Você não tem que esperar o milagre para você começar a falar dele. Você não tem que esperar o milagre para você se voltar para Deus. Você não tem que esperar o milagre para você começar a agir diferente. Você tem que agir diferente para o milagre acontecer. Toda a movimentação do céu é uma resposta ao seu movimento aqui na Terra. Você acredita nisso? Que bom. Pode falar, Mari. Não? Ah. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Isso é muito sério, meninas. Isso é muito sério. E eu bato muito na tecla do diálogo interno com as meninas na mentoria. Eu falo, toda vez que começa a falar, qual que é o diálogo interno que tem aí? Ah, ele me traiu. Ah, ele vai fazer isso. Ah, porque eu não vou aceitar se ele tiver me traído. Eu não vou aceitar se ele for embora de casa. Eu não vou aceitar se ele gritar comigo. Eu não vou aceitar se eu souber que ele tem um amante. Eu não vou... Ei. Mas a gente pode mudar esse diálogo? A gente pode mudar o cenário? Vamos imaginar que existe o pior cenário e trabalhar com ações como se a gente estivesse vivendo o melhor cenário do mundo? Porque a mulher tola, ela fala daquilo que ela vê. Ela fala daquilo que ela viveu. A mulher sábia, ela fala daquilo que ela quer viver. Ela profetiza palavras de vida, de esperança, de abundância. Mudem o diálogo interno de vocês. Para de falar que você é preguiçosa, que você é procrastinadora, que você é impulsiva, que você... Nada do que você começa, você termina. Ai, porque eu vivo deixando para depois, eu vivo esperando o último prazo. Tudo isso que você fala tanto a seu respeito, de fato se torna. Não porque você fala. Não, você não fala porque você é porque você fala. Tá? Então eu estou abrindo agora, nesse momento, peço permissão para vocês, para abrir agora um pré-lançamento da mentoria de 2025. A gente fez um trabalho lindo em 30 dias. Imagina o que a gente não pode fazer em 3 meses. O modelo da mentoria, são 3 meses, onde a gente vai trabalhar corpo, alma e espírito, mudanças de hábitos, conteúdos indispensáveis para qualquer ser humano. E também a gente vai falar de casamento, de um pouquinho de criação de filhos, um pouquinho de muita coisa. Mas o nosso objetivo é evoluir, é ganhar maturidade, é amadurecer emocionalmente e espiritualmente, principalmente. Principalmente. É o amadurecimento dessa jornada de autoconhecimento. É sair da consciência do nível raso. Aquele nível raso que a gente para de fazer coisa errada porque vai dar errado. Não, é começar a fazer aquilo que é certo porque aquilo agrada a Deus e a gente se sentir confortável nessa nova jornada, nesses novos hábitos. Então é cuidar do templo do Espírito Santo, bebendo água direito, fazendo essa atividade física, se ficando mais bonita para você mesmo e também para as outras pessoas, porque você é uma extensão da natureza. É uma extensão da beleza da natureza. Renato Oliva falou isso também. Eu achei linda essa frase. Marcou muito vocês, eu lembro. Vocês são extensão da natureza. A gente se arruma como tal todos os dias quando vai viver? Ah, não, Juana, mas hoje eu vou ficar em casa. E quem vai ficar em casa com você precisa ver você com essa roupa feia? Com essa cara de quem nem escovou o dente? Nem penteou o cabelo? Você é uma extensão da natureza. E a natureza, por si só, é bela. Então, a mentoria, a gente vai começar em janeiro, no final de janeiro. O nosso primeiro encontro. O nosso primeiro encontro vai ser dia 22, numa quarta-feira. Os nossos encontros serão toda quarta-feira um encontro desse perfil aqui, só que com menos tempo. A gente vai ter encontros mais curtos. Vão ser encontros semanais, onde eu vou trazer conteúdos incríveis para vocês, indispensáveis, que vão trazer de fato mudança de rota, tá? Com relação a autossabotagens, a como lidar com o marido. As 7 linguagens do amor. Vocês sabiam que são 7 linguagens do amor? Não são 5? São 7 linguagens do amor. E essas 2 que vocês não conhecem, porque eu não vejo ninguém falando delas, elas são indispensáveis para qualquer relacionamento. Indispensáveis para um casamento dar certo. Eu falo das 7 linguagens do amor, eu falo dos temperamentos. Ah, Juana, eu já sei qual é o meu temperamento. Tá, mas você sabe lidar com o seu temperamento em combate com o temperamento do seu marido? Você sabe o que significa os temperamentos? Você sabe de fato que você deveria agir para ninguém nem saber qual que é o seu temperamento? Esse é o ápice da evolução. Eu nem consegui mais me reconhecer no meu temperamento oficial. Porque tem gente que abre a boca para falar, eu sou sanguínea altíssima. Quer dizer o quê? Que ela é impulsiva, que ela fala alto, que ela é extrovertida, extravasada, mas que ela também é inconstante. O objetivo da gente saber os temperamentos é começar a pegar o melhor de cada um e agir
Porque eu lembro o dia que eu falei, nossa, meu sonho era ser fleumática. Quando eu descobri que eu era sanguínea colérica naquela época. E eu já tinha, com o meu nível de consciência raso, eu era sanguínea altíssima. Aí, conforme eu fui começar a estudar algumas coisas e tudo, teve um período da minha vida que eu tava muito ativa, trabalhando muito, aí eu fui colérica sanguínea. Aí, quando eu descobri sobre temperamentos, que eu estava em colérica sanguínea, o que eu queria, o meu desejo era ser fleumática. Gente, eu olhava assim pro temperamento fleumático e falava assim, é muito mais fácil de lidar. Eu não quero ser sanguínea não quero ser colérica não, eu quero ser fleumática. Aí quando eu fui fazer um novo teste um ano e meio depois, eu tava com 33% de cada. 30% uns 30% do colérica, do sanguínea e do fleumática. E eu entrei em crise, porque eu achava que eu estava numa crise de identidade. Eu pensava assim, cara, eu não tô sabendo quem eu sou, porque o meu temperamento, porque eu tinha aprendido errado que temperamento não se muda. Aí, quando eu aprendi errado que temperamento não se muda, nessa época eu estava em colérico sanguíneo, então eu achava que o sanguíneo altíssima estava errado. Mas não, era só um nível de consciência raso mesmo, muito baixo, e um comportamento impulsivo, intempestivo. Aí, quando eu descobri que eu era colérica sanguínea e eu queria ser fleumática, eu achava que não mudava. E um ano depois eu fiz o teste e vi que eu tava na mesma proporção do fleumática, eu entrei em crise. Eu falei, gente, tá tudo errado. Eu tô estudando, quanto mais eu estudo, eu entrei numa crise de identidade agora, que eu não sei mais quem eu sou. Aí uma mentora, olha a importância dos mentores, a mentora falou assim, isso quer dizer que você tá indo muito bem. Porque o ápice dos temperamentos é quando você não se identifica mais em nenhum deles. É uou! Uou! É isso! Vamos lá! Então eu fiquei muito feliz com esse avanço e eu falo isso assim, com toda a ostentação do mundo. Que agora eu me sinto num temperamento que eu já não consigo mais dizer, eu sou colérica, eu sou sanguínea, eu sou fleumática. Não, eu tenho um pouquinho de cada, não sabia, tarará, tarará. Não, tem como mudar, não sabia que tinha como mudar. Tem como mudar sim, tudo na sua vida tem como mudar. Não é que ele muda, é que o seu nível de consciência começa a se tornar tão avançado que você age de acordo com aquilo que você quer ser. Entende? Mas, sob pressão, quando o seu inconsciente tá ativo, aí você vai ser aquela pessoa que você é na natureza, no inconsciente. Se você é colérica, se você é sanguínea, na hora da pressão que você tiver com o seu inconsciente gritando e o seu consciente silenciado, porque você tá, né? Aí você pode agir de acordo com o seu temperamento, ou eu também tenho um perfil comportamental. Você sabe sobre perfis comportamentais? Também quando eu aprendi sobre perfil comportamental, eu achava que não tinha como mudar. Que o conforme é conforme, o dominante é dominante, o influente é influente, o estável é estável. Pois eu já mudei 50 vezes. Desde que eu descobri sobre perfil comportamental em 2018, eu já mudei bem umas 4 vezes. Eu já fui dominante, altamente dominante. Eu já fui altamente influente. Agora eu já tô assim, pegando um pouquinho do conforme. O analítico tem vindo muito também. Toda vez que eu entro num projeto, eu tenho uma parte analítica muito grande. Enfim. O objetivo é esse, é a gente aprender coisas que a gente nem sabe que não sabe. Esse é o objetivo da mentoria. Eu vou te falar de coisas que você nem sabe que não sabe. Por que eu sei dessas coisas? Porque eu tô me enfiando nessa confusão de estudar sobre o ser humano que tem um tempinho. Então, eu tô aprendendo as coisinhas que eu não vejo o povo falando muito disso. E eu falo assim, gente, todo mundo tinha que saber disso. Por que as pessoas não estão falando disso? E aí eu tinha uma visão errada antes, que eu pensava, sabe o quê? Se eu tô indo estudar sobre isso, outras pessoas também podem ter o mesmo acesso ao conteúdo que eu. Então, o que eu sei, eu guardo pra mim. E eu passei, anos com a minha boca calada, porque eu achava que se eu abrisse meu Instagram pra falar de crenças, iam rir da minha cara, que é um assunto super ridículo. Todo mundo sabe sobre crenças. Todo mundo sabe sobre as feridas emocionais. Todo mundo sabe. Você conhece as feridas e a raiz das suas feridas? A gente vai entrar nisso com profundidade na mentoria. Sobre as 5 feridas emocionais. E eu vou falar delas baseadas nas minhas experiências e o que eu tenho estudado sobre isso. Não é só teoria, é história, tipo assim, é prática. Eu passo exercícios para vocês fazerem ao longo, tipo assim, para você começar a se identificar. Então esse é o objetivo da mentoria. É trazer para vocês
esse novo nível de consciência, para vocês chegarem no momento de agir não apenas por medo de dar errado, por medo de fazer errado, mas porque você sabe que é o certo a se fazer. Ela vai ser lançada oficialmente no dia do nosso primeiro encontro da aula. Então, quem já tiver garantido, já vai beber na água limpa a partir daqui, quando passarem as festas. A partir do dia 8 ali, eu já começo a mandar conteúdos para vocês. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Já vai entrando no ritmo, já vai entrando no formato, já vai ganhando consciência, já vai acessando coisas. E quando eu falo que mentoria acelera destinos, é porque às vezes um conteúdo que eu te mando faz muita diferença. As meninas sabem disso. Então, no que você espera para entrar na próxima turma, você perdeu a chance de resolver sua vida agora. Ou de diminuir os problemas que você poderia ter tido. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live de lançamento oficial dia 22 de janeiro, vai ser numa quarta-feira. Mas nesse dia já vai ser o encontro oficial da nossa primeira aula, que eu vou falar das 7 linguagens do amor, que eu sei que é um assunto que todo mundo fica querendo ouvir. E é muito poderoso, porque a gente fala de comunicação. O nosso maior problema enquanto ser humano é não saber comunicar. É a gente não conseguir comunicar que a gente ama, que a gente respeita, que a gente admira, que a gente tem tesão no nosso marido. Será que seu marido sabe que você tem tesão nele? Você consegue comunicar isso pra ele? Você comunicava antes dele se separar de você? Ele olhava pra você e sentia que você tinha, que ele bastava pra você? Que ele era suficiente? Isso faz parte. Quando ele chegava em casa, você conseguia dar o tempo pra ele respirar, ficar tranquilo, ficar em paz, sem ser a sua nossa, vamos conversar, nossa, porque você passou o dia todo fora e agora eu quero conversar e você não tá. E aí ele fica arrumando motivos pra sair de casa. Talvez aconteça. Lembrem-se, pra mulher a casa é trabalho. Pro homem a casa é descanso. Se você faz do lugar de descanso um lugar de desordem, que ele fica se sentindo cobrado, que ele tá ali, ele vai arrumar coisa pra fazer fora, ele vai arrumar um happy hour, ele vai arrumar o futebol, ele vai querer arrumar coisa pra fazer fora de casa, porque em casa ele não tem paz. E ele precisa dessa paz. Tá bom? Então, anota aí, dia 22 de janeiro a gente vai fazer o nosso primeiro encontro dessa próxima turma de mentoria. E esse dia vai ser o dia do lançamento oficial, com valor de mentoria, tudo certinho. Para quem tá chegando aqui, para quem tá aqui hoje, a mentoria, as primeiras 10 que fecharem a mentoria vão ganhar uma sessão individual comigo. A minha sessão individual hoje tá R$600. A minha sessão individual, só a sessão individual tá R$600. Quem entrar nessa turma de mentoria vai ter a metodologia do Treine Suas Curvas, que é sobre mudança de hábitos. Então você não vai estar só fazendo encontros comigo e recebendo instrução e conteúdo acerca de autoconhecimento. Você vai começar a ter uma mudança de hábitos. E eu tenho uma metodologia que já foi validada pelas meninas que fizeram ano passado, e eu faço o Treine Suas Curvas comigo. O que é o Treine Suas Curvas? É um protocolo de mudança de hábitos, onde você vai incluir novos hábitos na sua esfera espiritual, na sua esfera emocional e na sua esfera física. E não sou eu que dou esses hábitos para vocês, você que dá esse hábito, você que sabe que você precisa fazer, que você já estava no seu coração, já sabia, já vinha se incomodando, que você tinha que fazer um negócio diferente, mas você não estava fazendo. Então, a partir de agora, você vai ter um agente de responsabilidade para falar assim, e aí, aquilo que você falou que ia fazer, você fez? Porque loucura é a gente querer um 2025 diferente fazendo as mesmas coisas que a gente fazia até agora. É insanidade isso, é loucura. Então o nosso objetivo é de fato um processo de mudança de hábitos. Não sou eu que defino os seus hábitos, é você. Mas eu tô ali para te cobrar que você tenha feito. Eu não sei você, mas eu funciono na base do tranco. Eu preciso de um tranco. Eu ainda não evoluí o suficiente para conseguir fazer sozinho o que eu tenho que fazer, porque... Não, então eu entro nesse tipo de desafio para mim mesma e eu aviso meu marido aqui, porque meu marido é aquele que me aperta. Aí ele me aperta e eu aperto vocês. Tá bom? Então a gente vai fazer um protocolo de mudança de hábitos.
A gente vai começar com um novo hábito. Aquele hábito que custa 10 minutos do seu dia. Um hábito para espiritual, um hábito para emocional e um hábito pro físico. Um hábito, escolhe um novo hábito que vai todos os dias durante 10 minutos no máximo. Ele vai te custar no máximo 10 minutos para você fazer. Aí depois a gente adiciona um outro, que pode demorar um pouquinho mais, talvez. Mas, primeiramente, a gente vai começar com aquilo que a gente é fácil, é rápido e dá resultado rápido. Tá? Esse é o protocolo do treino de suas curvas. Então, se eu fosse colocar tudo isso em valores, a gente tá falando aí de algo mais de 5 mil reais. 3 meses, eu ali trazendo sempre orientação no grupo. Vamos deixar vamos concentrar todas as nossas conversas no grupo e ali a gente vai fazer essa troca e eu vou trazer instrução, eu vou conseguir direcionar de acordo com aquilo que eu acredito que vai funcionar. No grupo, ter eu ali por 3 meses vale mais que muita terapia de muitos anos e a gente sabe disso. Eu tenho alunas que fazem terapia há 3 anos, 4 anos, 5 anos, que tiveram resultados nesses 30 dias que não tiveram em tantos anos de terapia. Então, nisso eu garanto. Isso eu garanto. Vocês estão vendo, vocês têm acompanhado. Cadê? Cadê? A Mariana Franco tá aí ainda? Fala aí, Mari. Você estava fazendo terapia há quanto tempo antes de entrar na mentoria? E eu acredito que já vai fazer 6 anos já. 6 anos de terapia. 6 anos de terapia. Quanto que é a sua sessão de terapia? É pelo plano de saúde? Como é que funciona? É pelo plano. Contando que tem as pausas, né? Na verdade, eu comecei a fazer logo depois que eu casei. Eu tô com 8 anos de casado. Só que na pandemia eu fiz a pausa de 2 anos, né? Que é do 2019 até o 21. E em 30 dias você teve resultados que você nunca tinha tido na terapia? Sim, tanto é que eu já tô conversando com a terapeuta que eu tô querendo dar uma pausa. Eu não sou contra a terapia, gente, muito pelo contrário. Eu falo pra todo mundo fazer terapia. Acontece que a minha instrução é: escolha bem a sua terapeuta. Escolha muito bem a sua terapeuta. Porque... uma coisa, desculpa, Juana, que aconteceu com a minha terapeuta, por exemplo, ela notou a diferença em mim. Ela até falou: Mari, você tá realmente uma outra pessoa, porque quando eu fazia terapia com você, você só reclamava. É isso, tá acontecendo isso, tá ruim isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela já notou essa diferença em mim. E quando eu da última sessão, eu falei pra ela que eu queria dar uma pausa, que eu não queria continuar. Ela falou: por favor, vamos continuar, porque você acabou de ter o seu relacionamento, que o seu marido voltou pra casa, eu acho que você não tá apta ainda pra estar sozinha e tal. Ou seja, ela não quer me dar alta. Por mais que ela reconheça que eu estou melhor, que tá tudo indo bem, ela não sente a necessidade de alta, sabe? Acho que eu nunca ouvi essa palavra da boca dela. Às vezes é um pouco assustador, né? Pra mim, tem muito terapeuta que faz o mesmo tipo de trabalho do dentista, que coloca um aparelho seu e não quer tirar. Ele quer que você passe anos nesse aparelho. E eu já vi casos assim. Minhas irmãs usaram aparelho e aí minha mãe teve uma hora que minha mãe falou assim: tá errado esse negócio. Já tem muitos anos que a gente tá usando esse aparelho e parece que agora começou foi a entortar o dente. A hora que eu achei que fosse tirar, ele falou que precisava de mais 6 meses. Aí depois que esses 6 meses começou a regredir, aí por isso ele queria colocar mais 6 meses. Aí, quando eu penso na terapia, eu olho pra esse tipo de depoimento e falo: me parece similar. Me parece. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a escolha dos profissionais que cuidam da nossa mente, para quem a gente abre as nossas janelinhas emocionais. Lohana. A Lohana, a última vez que ela chegou pra mim, aí eu falei assim: mas por que você parou a terapia? Ela: não, eu não parei não. Aí eu fiquei: mas o que vocês estão fazendo na terapia? Só pra eu entender, porque eu não tô entendendo esse comportamento que você tá tendo. Ela: não parei a terapia não. Então, eu comecei a terapia tem pouco tempo. Mas até a minha psicóloga falou que nesse tempo que eu comecei a mentoria, eu tenho tido muitos progressos. Tive um surto
mas conseguir voltar aí sim. É isso, gente. Se você já faz terapia, ótimo. Vai tudo agregar muito. E aí você vai saber se sua terapeuta realmente ela tá te conduzindo bem. Se ela não tiver, não é pra você parar de fazer terapia, é só pra você trocar de terapeuta. E aí você também precisa entender a lei do desapego, porque às vezes a gente fica apegada a alguém, a gente fica apegada a um amigo de estimação, a um emprego de estimação, a terapeuta de estimação. Eu adoro a minha terapeuta, mas ela não tá te ajudando, minha criatura. Ela é mais sua amiga, você tá pagando caro por essa amizade. Entende? Então, se você estiver disposta a trocar, se for o caso, troque, que vai ser maravilhoso pra você. É só esse. Do mesmo jeito que tem terapeuta ruim, tem terapeuta boa, tem advogado ruim, advogado bom, coach ruim, coach bom, tudo, tudo. No mercado tem de tudo. E aí a gente precisa saber filtrar, só isso. E às vezes a gente não sabe filtrar porque a gente de fato não tem conhecimento. A gente vai ali achando que aquela pessoa é a pessoa que vai ajudar e ela não ajuda a gente na proporção que a gente precisava. Então, é esse o cuidado só que a gente precisa ter, do tipo de profissional que a gente escolhe. Não estou falando mal da terapia, terapia é vida, eu faço terapia, tá? A gente só tem que saber escolher o terapeuta, o profissional, tá bom? Então, tudo isso que vai ter dentro da mentoria, que eu chamo de mentoria terapêutica, porque tem essa troca, eu já paguei muitas mentorias para eu fazer, e a mentoria era o seguinte, eu encontrava com o mentor uma vez por semana, ele trazia o que eu tinha para tirar dele, né, aquilo que eu queria aprender dele, ali eu falava meus resultados, e vida que segue. Na próxima semana, tudo de novo. Essa mentoria você tem, o diferencial é que eu tô ali no grupo, fazendo esse acompanhamento com vocês. E aí pode ter um momento ou outro que uma ou outra aluna traga uma necessidade a mais e eu tô ali para conduzir de acordo com a minha experiência. Eu não vou nada além daquilo que eu não sei. Eu não vou agir dentro daquilo que eu não conheço, dentro daquilo que eu não tenho expertise, não tenho experiência. Eu vou te conduzir. Olha, nesse caso eu acho que você precisa procurar um psiquiatra, se for o caso. Entende? Nesse caso eu acho que você precisa procurar fazer uma constelação específica com a fulana de tal, porque esse tipo de constelação eu não faço. Esse atendimento eu não faço. Aí eu vou te conduzir, tá? E então tudo isso ficaria facilmente, eu poderia facilmente cobrar 5 mil reais. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter menos alunas e o meu objetivo é ter mais alunas possível. Por quê? Porque eu preciso trabalhar com esse propósito de alcançar, de restaurar, de ressignificar, de transformar o maior número de lares. Então, quando você que está aqui agora, você vai ter uma oportunidade única. Eu falei muito disso, que eu ia dar uma chance de vocês se darem um presente de Natal. De vocês se darem um presente de Natal, de investir em você. Então, a mentoria, ela vai entrar num valor oficial de 12 de R$142, que dá ali 1.700 e pouquinho. 12 de R$142. Esse vai ser o valor tradicional da mentoria até essa primeira turma acabar. Para quem ficou aqui até agora, de 12 de 142, você vai fazer 12 de 125, que dá 1.500. Mas, Ruana, esse desconto ainda não tá muito bom. Mas você vai ter uma mentoria individual comigo. Só ela custa R$600. Só ela custa R$600. Então, você vai ter uma mentoria individual comigo. Ruana, não, ainda tá caro, mas se você pagar no Pix, até dia 24, que é o seu presente de Natal, eu consigo fazer por R$1.000. Para você que ficou até agora. Para você que assistiu essa aula, para você que entendeu a dinâmica, para você que ouviu depoimentos reais de mulheres que estiveram nessa mentoria que eu fiz agora de 30 dias. Em 30 dias elas tiveram todos esses resultados. Agora eu estou abrindo uma turma de 3 meses, são 90 dias. Para a gente dar continuidade nesse processo. Elas mesmas falaram, eu não posso parar agora, eu quero continuar. Então agora é a chance de continuar. Para quem fechar até dia 24. Para as 10 primeiras, eu vou dar uma sessão de mentoria individual. Para vocês que estavam comigo, R$1.000 apenas.
Juana, eu estava com você e eu não tenho esse dinheiro para pagar no Pix. Não tenho R$ 1.000 para mandar no Pix. Como é que a gente faz? Eu faço. Para as minhas alunas que vêm da mentoria anterior, eu faço por 1.300 em até 12 vezes no seu cartão. Vocês estão entendendo? Os valores estão... Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Para as alunas... Não, ó, acabei de lembrar. Os R$ 1.000 é parcelado em 12 vezes também. Ah, em 12 vezes também. Para as alunas da mentoria, que estão terminando agora, R$ 1.000. R$ 1.000. Em até 12 vezes. Para quem está aqui, 1.300, que não era da mentoria, que está me conhecendo pela primeira vez, 1.300. E quem chega primeiro bebe água limpa. O que isso quer dizer? Que vocês vão ter mais do que 3 meses. Vocês já vão ter o mês de janeiro quase todo. Já vão recebendo conteúdo a partir de agora. Já vão entrando nesse processo de mudança de hábitos. Vocês já vão começar a mentoria já muito avançada de quem vai entrar na mentoria ainda em janeiro. Tá bom? Para quem fechar até dia 24 de dezembro. Esse é um presente que você vai se dar. Eu estou te dando a oportunidade de você se presentear. Um investimento que vai fazer a diferença mesmo na sua vida. Mais do que uma viagem, mais do que... Eu diria até mais do que alguns cursos. Por que curso? Porque curso você vai lá, compra ele e não faz. O curso você não faz. Fala sério, quantos cursos quantos de vocês têm um curso que você comprou em 2024 e você não fez nem 20% do curso, das aulas? Quantas compraram? Aulas gravadas que não tem nem 10% assistida. Mãozinha levantada, mãozinha levantada. Curso é isso. E curso é maravilhoso. Mas, quando a gente está nesse processo inicial de mudança de hábitos, de processo de validação e tudo mais, o que acontece? A gente acaba não fazendo. Porque o hábito ainda não está instalado de fazer sozinha. Então, eu tô ali como uma agente de responsabilidade para pegar na sua mão e falar: ei, cadê você? Tá bom? Então, eu sei que algumas meninas da mentoria queriam fazer uma sessão individual comigo. Essa é a oportunidade, tá? Vai estar incluso. Eu realmente tô assim, ó, sendo uma mãe Noel, porque a partir de janeiro, sem choro nem vela, até dia 24, o carrinho vai estar aberto. Dia 24 de dezembro. Depois disso, só dia 22 de janeiro, onde ela vai ser lançada a R$ 1.700. Tá? Então, agora você tem a oportunidade única de fazer isso. Tá? E aí, eu agradeço a presença de vocês, de quem ficou aqui até o final. Quem tiver interesse, vai me chamando no privado, que amanhã eu respondo, porque já são 2h15 da manhã aqui pra mim. E quem não sabe, eu moro na Espanha, eu tô falando da Espanha. Deixa eu encerrar aqui, porque eu